Crime sexual contra vulnerável. Brasil, setembro de 2024. Superior Tribunal de Justiça. Um caso envolvendo um adolescente de 13 anos e um adulto de 20 anos nos coloca para pensar. O réu, um homem de 20 anos, acusado pelo um crime do Código Penal 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Adolescente, 13 anos. A mãe procura o judiciário e diz: esse adulto está tendo conjunção carnal. Anos se passam. O ano já é 2024. Chega ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ. E a decisão é, no mínimo, polêmica, porque diz que nada de ressocialização, muito pelo contrário, um homem trabalhador, chefe de família, que vai ser inserido num sistema penal degradado, como a gente sabe que é o nosso. Para entendermos o contexto de um julgamento desse, e nós estamos analisando aqui o contexto sócio-histórico, o impacto disso na sociedade, não a decisão judicial em si, porque ela se cumpre, o nosso pensamento e estrutura patriarcal de pensar a sociedade e de coexistir em sociedade. Se a gente for parar para lembrar, no Brasil colonial, as primeiras mulheres portuguesas trazidas para o Brasil, elas são trazidas, que são chamadas de órfãs da coroa, e são trazidas para terem relações maritais com os homens que aqui viviam. Eram meninas de 15, 14, 13 anos que, órfãs, eram enviadas pela coroa portuguesa para aqui casarem e procriarem com seus colonos. Sim, elas vinham com o objetivo de constituir família. E nem por isso, se fosse esse cenário julgado hoje, não seria descaracterizado o estupro de vulnerável. Se nós formos pensar em mulheres pretas, como eu, trazidas então ali como escravizadas em navios negreiros terríveis, aquelas mulheres eram trazidas como peças, e peças essas que eram tratadas como um objeto de procriação. Ora, se era uma peça, poderia ser usado da forma que melhor lhe conviesse pelo dono daquela peça. E cenas como essa. Essa bela peça vale 20 mil. Se tiver criança de peito, vai com a mãe. Então, senhor Barreto, fechamos negócio? Nossa Constituição, enquanto país, nossa história social, conta muito pra gente decisões como essa. Olha a fala de outro ministro. Nós temos que ver a consequência disso e se o apenamento se não é absolutamente desproporcional à conduta. Porque vê-se que pode não só punir, mas também punir outras pessoas, como a própria criança, que se houver um filho dessa relação, de ficar afastada do pai, ou em alguns outros casos, se houve a vida marital, separar a pessoa por 8 anos. Em outro julgamento do STJ, a ministra Daniela Teixeira faz uma fala que é essencial. Não pode o amor virar excludente em licitude. Não pode o desejo carnal de um adulto virar excludente em licitude. Não pode a formação de família, no conceito de gerar filhos, gerar excludente em licitude. Porque senão, nós vamos ver, e aí já são palavras minhas, em muitos casos, homens se apaixonando e amando loucamente meninas, crianças, adolescentes, dizendo isso ao judiciário, quando na verdade são práticas pedófilas. São práticas que estão tipificadas no nosso Código Penal e até de modo recente, o que fala muito sobre nós. Esse artigo que falei no começo do vídeo, 217-A, compõe um capítulo do crime sexual contra vulnerável que só foi incluído no Código Penal em 2009. E logo nós, que sofremos uma verdadeira, desculpa o uso da palavra forte, pandemia de violência sexual contra criança e adolescente. A pesquisa que aponta que 84% das violências cometidas no Brasil são contra criança e adolescente. A mais. Subentende-se que a subnotificação é terrível. A cada caso que chega até o poder público, 7 não chegam ao poder público. Ou seja, essa equação é muito maior de violência sexual. Sim, os julgamentos, a lei tem um caráter pedagógico, tem um caráter simbólico e tem um caráter de efetivação. É tanto que o mesmo STJ sumulou essa matéria e disse assim: o crime de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior
ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Minhas amigas, o próprio STJ já nos deu o exemplo. Eu não posso alegar que uma menina de 13 anos estava feliz e satisfeita e um belo dia resolveu amar alguém de 20 anos. Há que ter critérios, há que ter uma idade limite. E essa idade limite já conceituamos e temos que defendê-la. 14 anos pra baixo